Olá, estimados amigos paroquianos, um bom e abençoado dia neste amanhecer. Temos a graça de meditarmos o Santo Evangelho. E Jesus hoje diz para nós o seguinte, que quando deres um almoço, um jantar, não convide teus amigos, teus irmãos, parentes, mas convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não podem retribuir. Jesus hoje apresenta para nós aqui algo que é importante refletir, que nós estamos sempre capazes de acolher os pobres necessitados, muitas vezes pessoas estranhas no meio de nós, né, que não têm laços de amizade. E, e hoje nós sabemos que diante da realidade, né, muitas pessoas aproximam de nós por interesse, ou por causa de algum cargo, ou por causa de querer né, alguma né, satisfação pessoal, ou por um interesse próprio particular de estar com tal pessoa, enfim. Mas Jesus, ele pede que nós estejamos sempre atentos, porque haverá situações que nós precisamos, né, oferecer sem querer nada em troca. E é muito belo isso. Eu já fiz várias experiências e são experiências que marcam a gente, transformam a gente na questão da gratuidade, da ajuda, né, àqueles que necessitam, né? Claro que há uma diferença entre você a entender o que é um pobre ou necessitado do que aquele que, com todo respeito, que que não se ajuda e que não contribui para nada, não se esforça para nada, né? Ou seja, pobre a gente sempre vai ter, né? Mas infelizmente tem muito malandro também, onde a gente precisa também ensinar as coisas, né? Agora, olhar para o Evangelho de Jesus, Jesus pede para nós isso, né? A gente não pode deixar ninguém passar fome e sede, isso sim, isso é uma lei natural. Agora, o grande interesse de Jesus é que nós tenhamos um ato de bondade e caridade, sem olhar a quem, sim. Mas a promessa de Jesus é: o prêmio da ressurreição dos justos é este. Dos justos é isso. Ou seja, quem trabalha com justiça, ele vai escolher e se empenhar para o serviço cristão para com os pobres, que não é para afagar a consciência do justo, os sentimentos de culpa. Não, pelo contrário. Surge aqui um conhecimento de Deus que escolheu os pobres, se identificou com os pobres. Esse me fiz pobre com os pobres. Né? Portanto, aqui, servir o pobre não é alívio de consciência, né? E nem um serviço de caridade, mas aqui é a graça de um cristão que se faz discípulo daquele que se fez pobre, acolheu com amor a história da humanidade e servir generosamente aos pobres. Então devemos olhar sim e perceber, né, que a gente precisa sempre ter essa ternura. A ternura, é claro, a gente não pode aqui ser conveniente com situações, tá? Ou seja, mamãe sempre fala assim, a pobre tudo bem, nós também somos pobres e passamos por dificuldades na vida. Né? Agora, o grande segredo é ser malandro, né? Utilizar porque eu não consigo, porque ninguém olha para mim, né? Ou seja, pessoas que se ficam encostadas, pessoas que se permitem, ou seja, viver sobre, né, o custo dos outros, enfim. Por quê? Ou seja, existe uma dignidade do ser humano. Né? Jesus veio resgatar a dignidade do ser humano. Mas Jesus não compactuou também, né, com a maldade. Vai e não voltes mais, ó, isso não cabe a você, né? Que nem a gente viu ontem, né, no Evangelho, né, de domingo de Zaqueu, né? Zaqueu que tinha tirado aquilo que não era dele, ou seja, a palavra fala que ele era um pecador público, roubava do seu povo em favor do seu próprio império, enfim, né? O que Jesus fez? Jesus não disse, você precisa devolver, não. A consciência dele fez com que ele sabesse que ele tinha roubado, então ele tinha que devolver ao outro. Então Jesus hoje, ele quer entrar como entrou ontem na vida de Zaqueu, né, na casa de Zaqueu, para transformar, embora Zaqueu seja um cobrador de imposto, um pecador, mas ao mesmo tempo um homem que foi, né, usado pela ganância, né, ou seja, um homem que roubava, tirava dos outros,
né? Aquele que usava do seu poder por causa disso. Mas Jesus entrou na casa dele e a partir daquele momento Zaqueu fez o quê? Zaqueu devolveu aos pobres, Zaqueu devolveu aquilo que ele tinha pego que não era dele, porque Jesus entrou na sua casa e transformou. Agora, é olhar para a nossa vida e para a nossa história e perceber a dimensão mais bela da caridade, de ajudar os pobres, sim. Existe um ditado assim, a gente tem que ajudar a ensinar a pescar e não dar o peixe, eu concordo, né? Uma economia, uma política, uma espiritualidade que dá tudo na mão, isso é defasado, ou seja, precisa ser criado consciência e maturidade, né? Ou seja, lutar pela própria dignidade, lutar pelo próprio trabalho, né? Jesus pede, quer ser, quer ser um homem ou mulher de Deus, quer ser um homem ou mulher que segue os preceitos de Deus, né? Ajude os necessitados. Que bom que nós temos essa graça aí no seu evangelho para ajudar os necessitados, né? Mas ajudamos também a eles a criar testemunho e maturidade de procurar alguma coisa para eles também ajudar os outros que vêm aparecer na sua vida. E que eles não se encostem, né, na sociedade, nas pessoas porque ganham tudo pronto. Não, precisamos lutar. Isso é bíblico também, né? Ou seja, a pobre a gente sempre tereis. Que bom para ajudar a gente a se configurar, relembrar a nossa vida, a nossa história. Mas também a gente precisa o quê? Como diz a palavra, né? O homem tira o sustento da sua vida a partir do seu trabalho, né? Então é importante isso. Então vamos pedir essa graça, né? Que nós consigamos, a partir desse Jesus, né? Entender, né? Que nós precisamos ter esse amor, essa ternura para com aqueles que não têm nada a nos oferecer, certo? Então que nós consigamos, né, aprender isso, né? Quando deres uma festa, um almoço, um jantar, não convide teus amigos, mas sim aqueles que estão à beira do caminho, né? Aqueles que não podem retribuir. Então tenhamos um grande dia, né? Não abandone jamais a nossa vida, a nossa história. Precisamos sempre servir com atenção e cuidado com os pobres, ensinando o bem, ensinando a verdade, ensinando os valores. Servir é a missão da igreja, que nós servimos com humildade e com fé, buscando os valores e princípios cristãos. Eu creio sempre nisso, né? Ajudar sempre faz bem, e é importante a gente sempre ter essa certeza de ajudar o nosso próximo, de cuidar do nosso próximo, mas também ensinar que nada vem pronto, né? Ensinar que tudo tem um preço e que a gente consiga, né, a partir daqui, ensinar a ser gratos também, assim como nós somos, e que nós não precisamos usar de ninguém ou do poder de ninguém para a gente viver nas costas dos outros a nossa vida. Então que Deus nos abençoe nesse dia. Nós findamos mais um mês missionário, nós tiramos agora, né, esse mês missionário que a igreja sempre sai em missão e pedimos ao Senhor Deus que nos ajude sempre a ter um coração ardente, né, pelas coisas e os desejos do céu. Um bom e abençoado dia, que Deus abençoe você e juntos continuamos a nossa missão, né, para que nós recuperemos, né, e recebamos o que é a recompensa dos justos. A palavra bem terna, né? Serás feliz, porque eles não podem atribuir, e tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Ser justo é ser feliz. Então, que nós sejamos justos, embora a justiça esteja ao nosso redor, sejamos nós homens e mulheres justos diante do Senhor Deus, né? O pouco que nós temos, nós compartilharemos para o bem dos nossos irmãos e irmãos. Um bom e abençoado dia, que Deus abençoe você.